Então, se calhar começamos pela Susana, que já levantou aqui a mão, e se quiseres colocar a questão, com todo o gosto. Sim, olá, boa noite. É, eu gostava de saber se esse método é mais direcionado para crianças ou não há limite de idade, porque a neuroplasticidade eu tinha ideia que não é para sempre, não é possível fazer essa ligação ou até determinada idade torna-se mais difícil. Eu estava a tentar perceber até que ponto é tudo e já no meu caso há 7 anos que sofri lesão no cerebelo, se ainda faço sofrer este método. A Susana Não sei se tem. fiz-me entender. Sim, sim, fez. A Susana foi quem te contactou da parte da Elsa, não foi? Sim, Agora estou sim, a foi. lembrar. Ok, estou a relacionar. Bom, respondendo à questão da neuroplasticidade, isto ainda é uma descoberta recente. Este termo não é familiar a toda a gente, a não ser quem normalmente passa por situações em que tem que lidar com este tipo de lesões cerebrais é que começa a ouvir falar este termo. O que é verdade é que a neuroplasticidade é possível até ao final da nossa vida, não há uma idade limite, e é algo que o nosso cérebro está sempre predisposto a fazer porque faz parte da maneira como ele funciona. O que acontece é que nós consideramos, não é, que é uma coisa mais presente nas crianças, porque nós o que vemos é o processo de desenvolvimento deles, é contínuo. E o que acontece no ser humano é que nós normalmente estagnamos ali aos 20, 25 anos, porque deixamos de enriquecer esse processo natural, é quase como se chegasse a uma altura e está bom o suficiente, porque mesmo o cérebro também funciona assim, é um bocadinho preguiçoso, é algo que, ok, se eu conseguir o meu objetivo, então está feito e posso encerrar este departamento, portanto, é algo que tem que realmente ser desenvolvido conscientemente, porque nas crianças elas fazem-no pela descoberta, pelo interesse, é algo que é natural nelas, não é? E nós, pela sociedade em que vivemos, realmente chegamos aqui a uma altura, diria aí por volta dos 25, em que já não vamos contribuir muito para que o processo continue a desenvolver. Depois, quando há situações de lesão cerebral, um AVC, o caso da Susana, por exemplo, então, o que vamos descobrindo é que realmente o cérebro tem sempre essa capacidade, e é até realmente ao nosso último suspiro, porque é nesses casos que conseguimos perceber a capacidade do cérebro de criar novas conexões e de quase que assumir várias funções. Portanto, não se pode dizer que a pessoa não tendo uma parte do cérebro funcional não possa realmente ter uma vida funcional e completa. E há muitos casos disso, e há inclusivamente casos de pessoas que só mais tarde na vida é que por coincidência, até descobriram que lhes faltava parte do cérebro e que sempre tinham vivido assim e que tinham tido uma vida normal, nunca tiveram situações de ser diagnosticados como de necessidades especiais, porque o cérebro vem com essa capacidade de formar sempre novas conexões e no caso do cerebelo tem muito a ver com realmente o equilíbrio, não é? E a marcha e tudo mais.
Mas, por exemplo, o primeiro caso que é a Anat Baniel, que foi quem desenvolveu este método do Neuromovement, o primeiro caso que ela trabalhou em crianças, foi exatamente de uma menina que nasceu, agora não me lembro se ela nasceu só com um terço do cerebelo ou se faltava-lhe um terço do cerebelo. Sei que só vieram a descobrir, ela hoje em dia tem 30 e tal anos e tem uma vida normal, mas na altura que ela nasceu não havia ressonâncias magnéticas nem nada para diagnosticar isso, portanto a ANAT trabalhou com ela praticamente 10, 15 anos até ela ter um diagnóstico, porque foi só nessa altura que a tecnologia permitiu fazer esse diagnóstico. E a conclusão é essa, é que realmente, mais do que o diagnóstico, interessa ver o ponto em que a pessoa está. O que é fácil para a pessoa fazer agora e o que é difícil. E começar a partir do que é fácil, porque é assim que o cérebro vai começar a construir o caminho, não é? Tem que ser a partir do momento onde nós estamos agora, não daquilo que é ideal ou do que éramos antigamente. Portanto, começar nesse ponto e muito através do sentir, porque não tem a ver com músculos, não tem a ver com força, e se nós formos pensar em última análise, ai, desculpem que eu tenho aqui uma pessoa na sala de espera que espera que. Agora é que vi. É o Pedro. Penso que ele já entrou. Pronto, ok. Se qualquer coisa eu já lhe passo o resumo. Pronto, e agora perdi um bocadinho o raciocínio que eu estava a ter, que era em relação à capacidade. Ah, ok. Já me voltei a apanhar. Portanto, é no sentir que se formam novas conexões, até porque se nós formos a pensar na função do cérebro, ele comanda tudo. Portanto, não faz sentido nós pensarmos que é uma questão de músculo ou de ganhar força, porque em última análise, quem faz a mediação da força dos músculos é o cérebro. E se o cérebro não tem um mapeamento devido do corpo da pessoa, ou seja, se há partes do corpo que não estão mapeadas no cérebro, não estão acessíveis à pessoa. Portanto, normalmente o que acontece é há uma contração que nós chamamos espasticidade, não é? De músculos e que estão ainda indiferenciados, é como nós chamamos. Portanto, os músculos não estão diferenciados no cérebro, portanto, o cérebro, quando envia uma ordem para os músculos, envia uma ordem para um conjunto de músculos que ele assume como sendo só um. Portanto, o processo aqui do neuromovement é exatamente conseguir mapear através da diferenciação tudo o que faz parte do nosso corpo para que depois o cérebro possa utilizar conforme o que é requerido, não é? Porque temos várias situações, desde descer escadas, subir escadas, desviar-nos de buracos, tudo isto é computado pelo cérebro, não é numa questão de músculo. E depois, quando ele está mapeado, quando o corpo humano está devidamente mapeado no cérebro, então os músculos também ganham força, porque começam a ser usados, e é um bocado a lógica inversa da fisioterapia convencional, que fala muito em ganhar força e ganhar músculo e ainda encara o nosso corpo como sendo construído por partes, não é? É muito mecânico, queremos levantar o braço, temos que fazer força e não há uma relação entre o que acontece nas costas, na pelvis, nas costelas, e isso tudo é que permite o movimento das extremidades. Por isso é que há aqui um caminho que é preciso ser feito, mas através do sentir, porque depois o sentir é que começa a criar novas conexões no cérebro para então começar a usar tudo. Não sei se isto respondeu à tua pergunta, Susana. Sim, sim, perfeitamente, e está esclarecido. A outra questão é que a Ana falou em sessões online, que eu achei isso um bocado. Pronto, estou aqui a mexer agora à distância e mexer
posso contar um bocadinho isso, porque Sim, eu para ir para Lisboa são um bocadinho longe. Eu queria tentar perceber se, se compensava ou antes disso, é uma sessão que dá para reavaliar o estado e depois profissional da Ana, que daqui a uns tempos também será, não é para se chamar, mas praticante, hum, é mais praticante. praticante, sim. Sim, É, não sei se depois há uma avaliação para ver se o método sim funciona para cada tipo de pessoa, para cada tipo de casos, sim, ou não, é uma coisa que temos que ir fazer para ver se o cérebro faz as ligações. Não sim. sei se me faz entender. Sim, portanto, isto não é um procedimento médico, não é? Portanto, não há aqui esta parte do diagnóstico e a avaliação, exatamente porque estamos a trabalhar com o cérebro e porque falamos de neuroplasticidade, o que implica estarmos a falar de mudanças no cérebro. Exatamente por isso é que a avaliação que é feita hoje não será, esperamos nós, a mesma da manhã, porque é suposto haver mudança. Agora, há um primeiro contacto, obviamente, em que o praticante avalia se isto será benéfico para a pessoa, porque assim, benéfico costumo dizer, isto é bom para toda a gente que tenha cérebro. Portanto, acho que estamos todos nesse pacote, desde crianças a adultos. Isso é um bocadinho desmistificar a ideia de que os cérebros são diferentes, porque não são e funcionam todos de maneira igual. Agora, pode haver ahm, lesões, não é? Que vão comprometer a funcionalidade do cérebro, mas a maneira de ultrapassar essa lesão é igual em todos os cérebros, independentemente do diagnóstico. Portanto, isto se calhar responde já a uma pergunta de muita gente que é o diagnóstico tem relevância, obviamente, porque é uma informação, mas não fica de todo fechado aí, porque se nós nos vamos prender ao diagnóstico, então não estamos a ver a pessoa onde ela está agora, não é? O diagnóstico serve para dar informação, às vezes muito do que se pode fazer, do que não se pode fazer com a pessoa. Por exemplo, há diagnósticos em que não convém a pessoa estar de cabeça para baixo ou qualquer coisa assim, isso é informação útil. Mas isso servir de base para o trabalho, não. Portanto, aqui há um primeiro contacto, vamos chamar assim, em que a pessoa conhece o praticante, experimenta o trabalho em si e fica com a ideia de se aquilo será útil e se quer continuar. Porque isto é uma questão tão individual e principalmente quando falamos de adultos, é uma coisa muito atual e não dá bem para explicar o que é que acontece, porque como estamos a falar de cérebros, cada cérebro faz a interpretação que faz sentido naquela altura e isto depois trabalha com a pessoa como um todo, portanto há aqui também uma parte emocional que está ligada e cada pessoa tem realmente que experimentar o trabalho para começar a entendê-lo. Foi assim que eu comecei, mais do que tudo. Obviamente que o que me despertou o interesse foi a ver o resultado na minha filha, mas foi efetivamente só quando eu experimentei em mim é que eu comecei a perceber a potencialidade disto e a potência também, porque é realmente uma coisa que quem vê de fora não percebe bem o que é que está a fazer, mas tem uma potência muito grande. Em relação ao coaching online, que era a pergunta que tinhas-me feito, o coaching online, eu não sei muito bem como é que funciona para adultos, porque no coaching online eles não nos estão a ensinar a tocar, eles estão-nos a ensinar a usar o que eles chamam os 9 fundamentos do Neuromovement, que são basicamente são 9
9 fundamentos, não veio outro nome, desculpa. Sim, pilares, né? O quê? Pilares, uma Sim, casa. sim, exatamente. Mas aqueles 9 fundamentos é como os 9 fundamentos do cérebro, como é que o cérebro assimila e processa a informação e como é que nós podemos aceder a ele. Pois há, dentro desses 9 fundamentos, há o devagar, portanto, é um trabalho que é feito o mais lento possível, exatamente porque estamos a falar de sentir. A subtileza, não há dor, ou não é suposto haver dor, portanto, não há alongamentos, não há há um processo de aprendizagem e a subtileza é a melhor maneira do cérebro ligar o seu interruptor de aprendizagem, não é? Porque se nós estamos em dor ou se estamos a dar muitos estímulos na pessoa, aquilo para o cérebro torna-se um emaranhado. Portanto, eu às vezes quando vejo algumas terapias de estimulação sensorial que vem luzes, vem isso, vem não sei o que, vem tudo, e toque, eu percebo como é que aquilo poderá parecer que é bom. Mas na verdade o que eu vejo hoje em dia é um cérebro que tem que ir desligando porque é demais. E então a subtileza é muito importante e esses 9 fundamentos, depois posso-vos passar, aliás estão até no nosso site, logo na abertura, são a base do trabalho. E um deles, por exemplo, são metas flexíveis. Portanto, o que eles fazem no coaching online é ensinar os pais a usar esses 9 fundamentos nas interações que têm com os filhos. E pode ser de tudo, desde brincar com eles, dar de comer, dar, sei lá, é mesmo para usar como mais de forma natural possível. Para os adultos, eu diria que não é bem o coaching online que será indicado, será mais a pessoa ir, por exemplo, fazer um dos programas que a Anat Baniel tem no site, que é possível comprar. Há uns que são US$ 40, acho que o mais caro é US$ 100, qualquer coisa assim. É um programa que a pessoa compra, fica com online, portanto pode aceder a qualquer altura e não tem tempo de validade. E é uma série de aulas, que foi assim exatamente que eu Ok. comecei a experimentar o trabalho, que nós fazemos em casa sozinhos, são aulas normalmente meia hora no máximo, e eu acho que é por aí que se vai entrando. Portanto, se for um adulto que tenha essa capacidade, é o que eu recomendo, é começar por um desses programas e podes ir ao site e ver o que é que se relaciona, o que é que chama, não é? Sim. Porque acho que todos eles são bons, e começar a fazer na medida daquilo que pode, porque não há aqui uma ideia, não é um exercício físico, e isso foi o meu erro muitas vezes no início, era levar aquilo como se fosse um exercício físico, portanto o meu objetivo era chegar o mais longe ou dobrar-me de forma, sei lá, como um contorcionista ou o que seja o que for, mas depois eu percebi que não tem nada a ver com isso. Basta um movimento pequeno e o que interessa realmente é a pessoa sentir e estar conectada com o que está a fazer. Portanto, um dos outros fundamentos é o movimento com atenção. E isto também serve muito para as crianças. Portanto, se nós estamos numa sessão de fisioterapia em que alguém está-nos a manipular o braço ou está-nos a pôr em esforço, ou às vezes vejo crianças até ou adultos que já que nem sequer parece que estão presentes e estão-lhes a fazer coisas, não é? Isso não vai criar novas conexões cerebrais, porque a pessoa não está a prestar atenção àquilo que está a fazer, portanto, está A longe de emoção. sentir, não é? E, portanto, esses programas é fazer o mínimo possível e sentindo o máximo. Por isso, mesmo que a pessoa não consiga deitar-se no chão ou que tenha que fazer com almofadas e porque não consegue ficar na posição horizontal direita,
isto depois é tudo um processo e ao longo desse processo vai-se melhorando e pode-se conciliar isso com aulas presenciais depois. Então são coisas diferentes. Outra é coach, outra eu não tinha Há percebido várias essa parte. coisas, há várias coisas. O coaching online é mais para as crianças. Uh, Para os adultos, o que está semelhante ao coaching online são esses programas que são vendidos no site. Pronto. E isso é um trabalho que a pessoa faz ela com ela, não é? Ou no Sim, caso do coaching online, os pais com a criança. Mas depois há a parte do tocar. E é quase pegando em bocadinhos dessas aulas, desses programas, porque nem toda a gente está em condições de fazer os programas sozinhos, não é? Ou, por exemplo, no meu caso, eu até estava em condições e fiz esses programas, mas quando houve depois cá um praticante que veio pela primeira vez, eu resolvi experimentar com ele e é sempre bom quando a pessoa tem um objetivo. No meu caso, tinha uma vértebra que estava já a ficar ao contrário. Então disse: Olha, vou experimentar, já que isto é tão bom, vamos lá ver o que é que acontece. Então, então a Ana fez a si próprio, mas tipo uma autocura, digamos, cura é a palavra forte, mas dá para praticar. É assim, Ok, já. nós não falamos em cura, nós falamos mesmo Sim, é um porte. processo, é um processo. Portanto, eu comecei o processo sozinha, na altura estávamos na pandemia e fiz essas aulas em casa, e depois quis experimentar fazer com um praticante que é diferente. Nós estamos, portanto, deitados numa marquesa um bocadinho mais sólida do que Sim. as normais, porque não convém abanar, senão o cérebro já está a prestar atenção no que está a acontecer, não está a sentir, lá está. E ele então foi olhar para mim, ver o ponto onde eu estava e começar então a trabalhar de uma forma mais personalizada, será assim? E realmente em 4 ou 5 sessões fiquei com esse problema das costas resolvido até hoje, porque depois para mim uma das vantagens deste trabalho é isto, não há uma manutenção, há um progresso e há um processo. E a pessoa Ah, faz aquilo que quer. Obviamente que quando estamos a falar de dor, normalmente o objetivo é não ter mais dor, não é? Portanto, a parte das costas, não é? Da vértebra, passado 4 ou 5 sessões, eu fiquei com esse problema resolvido e nunca mais tive, já foi em maio do ano passado. Depois fui continuando o processo para melhorar outras coisas e no curso do praticante o que nós fazemos muito são essas aulas. O curso basicamente é nós estamos a fazer essas aulas em grupo, guiadas pelo professor, que vai dizendo o que é que vamos fazendo, porque nós temos sempre que sentir o que é que aquele processo é, para depois conseguir fazer com alguém. Portanto, depois a prática de um para um, vamos chamar assim, com o praticante, é muito baseada nos movimentos dessas aulas, porque é assim que vamos diferenciando o ombro, as costas, tudo mais. Vamos um bocadinho buscar a referência às aulas que eu estou a falar, que ela vende no online e é depois tudo em inglês. tudo em inglês, sim. Ok. Essa parte é o parte, senão. É, a parte mais chata é essa, mas tenho uma pessoa cá que é a Serena, que faz essas aulas no Zoom em português. E ela é praticante, não de neuromovement, mas ela estudou com o professor da Anat Beniel, portanto com o Feldenkrais, que é assim que se chama, e o Feldenkrais já faleceu há umas décadas, mas é assim um nome que ganhou alguma visibilidade em termos internacionais. Portanto, há vários institutos Feldenkrais em vários países. Nós em Portugal também temos um.
E como na altura era o mais próximo que havia do Neuromovement, comecei por aí. Portanto, isto também é uma coisa que eu recomendo a quem não tem acesso ao Neuromovement. O Feldenkrais também é uma alternativa para se encontrar praticantes. Obviamente, depois aí já não posso falar por experiência própria, mas a Serena, que é com quem a Riva trabalha em Lisboa, faz essas aulas em português e recomendo, e faz presenciais, se quiserem, é no Largo, perto do Largo do Rato, que ela faz, ali na rua, acho que é Rua Castilho, é por aí. Ou faz online no Zoom. Só para dizer que isto será encerrado daqui a 10 minutos, se não se importarem, depois entrem com o mesmo link, Ah, sim. porque Não. fazemos mais questões. Ok? É só para terminar, só mais uma questão. Força. Lá no vosso site está a dizer que vem alguém a Cascais ou a Caparica A charneca da fazer a Caparica, assim, fazer uma demonstração, mas só se tiver aqueles X de pessoas. Onde percebi mal. Desculpa, repete, Susana, que eu distraí-me porque estava aqui também a pedir para Não. admitir É, a Paula. se Sim. Nas, esse são um X de pessoas, quando conseguir esse X, é que eles veio praticando ou ele vem na mesma? olha, eu faço isto pela minha filha. Portanto, o que nós descobrimos é que os praticantes que viajam, normalmente o que eles pedem é para pagar a deslocação de avião, a estadia e para terem pelo menos, ora, 8, 40 horas, de sessões em 5 dias. Eles normalmente não trabalham mais de 5 dias de seguida. Na primeira vez nós tivemos cá um praticante que ficou 2 semanas e o registro é 5 dias, para dois e mais cinco. E o que eles pedem é, pronto, para ter pelo menos 8 sessões por dia, no máximo também não fazem mais de 10, e ter essas despesas. Portanto, nós pusemos-nos a fazer contas e foi um bocado assim que começou, porque mesmo que eu lhe pagasse para vir só para a Riva, ia-me custar quase tudo 5.000 euros, mas nós para irmos aos Estados Unidos fazer o que andámos a fazer gastávamos 20.000, portanto foi um bocado por aí. E vou ser sincera, não estou aqui armada em benfeitora, porque foi mesmo assim que veio essa decisão. Foi sai-nos mais barato trazer cá alguém do que nós irmos lá. Então o compromisso que eu assumi com eles foi, independentemente de haver alguém ou não haver ninguém, eu Ah, pago-vos a semana por completo. O que é que aconteceu? Nos primeiros dias em maio, que foi a primeira vez que veio cá alguém, foi em maio do ano passado. Foi, pronto, era novidade, ainda não tinha assim começado sequer a falar nisto. Foi quando eu fiz pela primeira vez a página de Instagram da Riva, exatamente para começar a divulgar estas sessões e ver se havia mais alguém interessado. E então foi por isso que também fui eu fazer, não é? Olha, tenho um problema nas costas, já agora vou aproveitar que tenho que encher o horário do homem. E foi a minha mãe, e foi o meu pai, foi os pais do André, portanto foi a família toda, e foi muito assim que nós nos fomos orientando. E começaram então também a ver amigos de amigos que ouviram, vieram experimentar e que são pessoas que então depois continuaram, mas que também foi a primeira vez que vieram experimentar. E portanto, o acordo que eu tenho é este, é muito pessoal, eu comprometo-nos em que se não houver pessoas para fazer as sessões que eles pedem, não é? Portanto, pelo menos 8 por dia, eu pago o que faltar. Mas pronto, graças a Deus também tem havido interesse e tem sido uma coisa que tem funcionado bem e neste momento
até já precisava de mais praticantes para vir e o que eu gostava mesmo é ter pelo menos alguém todos os meses, porque, para dar continuidade. Apesar disto não ser uma coisa que seja necessário fazer durante muito tempo ou todos os dias. O ideal é fazer um bloco de aulas e depois parar o dobro do tempo, pelo menos, porque o cérebro precisa de tempo para reforçar as conexões que criou ali, são conexões novas, não podem ser, como é que eu vou dizer? Não podem ser levadas à exaustão porque ainda estão muito frágeis. Então, por isso também nós pedimos aos pais para não fazerem outras terapias nem antes nem depois, porque é preciso dar tempo a estas novas conexões que se formaram para terem o seu processo de mielinização. Eu disse isto bem, mielinização, que basicamente é reforçar aquela. As Pronto, ligações neurais. sim, é quase. Eu normalmente a imagem com que eu fico é as nossas ligações neuronais é como um fio de eletricidade e a mielina é o revestimento de borracha ou de plástico que Sim. está à volta. E isso vai engrossando com o tempo, portanto, tem que se dar tempo para essa conexão se solidificar, porque senão perde-se quando se vai fazer outras coisas. Então, esse bloco é de quantas sessões normalmente? Não há uma métrica definida, é o que a Ok. pessoa quiser. Neste caso, como nós só temos cinco dias, não é? Cada vez que há o praticante, o que eu faço com a Riva é, ela faz 2 por dia, portanto são 10 aulas de cada vez, de cada 5 dias, ela faz 10 aulas que são 45 minutos cada aula, e depois tem estado assim 2 meses, 3 meses sem fazer mais nada. Agora é que este ano começámos a fazer uma vez por semana, agora estamos a passar para 2 com a Serena, porque também tem a ver com o que ela está receptiva. Não é uma questão de tempo nem de intensidade. Há Pois um depende da processo. pessoa também. Sim, e no caso das crianças é um bocadinho diferente porque nós não podemos obrigá-las a fazer, não é? Nos adultos também não, mas elas ainda menos, não entendem as coisas assim. Então também é preciso respeitar o tempo de cada um e ela no início não aguentava mais de 15 minutos numa sessão e tivemos que ir fazendo uma por dia, portanto foi extremamente frustrante viajar até São Francisco, 13 horas de avião, milhares de euros de investimento e chegar lá e ela não aguentar mais de 10 ou 15 minutos numa sessão. Mas também foi importante para percebermos que mesmo assim os resultados foram fantásticos e não é de todo uma questão de tempo, é mesmo uma questão de saber como aceder ao cérebro. Porque até já está definido há muito tempo que o nosso tempo de aprendizagem em termos cerebrais normalmente não deve exceder 20 minutos, porque a partir daí o cérebro desliga. Portanto, as nossas aulas na escola e tudo mais são bem mais tempo do que isso, não é? Olha, muito obrigada pelo esclarecimento, Ana. Nada, Obrigada. Susana, com todo o gosto. E se forem surgindo mais questões, tens o meu contacto também. Agora, outra Susana, Susana Pedro. Aqui. Olá, consegue ouvir, mana? Sim, olá, Susana. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria também de colocar 2 ou 3 questões. A primeira é perceber quando é que, portanto, os especialistas estarão novamente em Portugal e o local onde decorrem essas sessões. A segunda, eu queria questionar que, portanto, numa primeira fase é muito provável que, se calhar, 2 sessões por dia seja muito exaustivo, diria. E gostaria também de perguntar, portanto, supondo que portanto, a pessoa em questão faria um bloco de 5 sessões, que é o correspondente aos 5 dias que normalmente estão em Portugal,
Depois, se os especialistas só viessem a Portugal passado 2 meses, não deveria então fazer qualquer tipo de terapia durante este período, fosse ela ocupacional, ou da fala, ou qualquer outra. E, Ok, portanto, perceber qual é que é a frequência que os especialistas estão ou vêm a Portugal, se é de 2 em 2 meses, se é de 3 em 3, ou depende também dos fundos que existem na altura. ok. Eu vou só pedir para voltarmos a entrar, que é para responder a essa questão. Porque Ok, então isto é saímos mesmo e voltamos. um minuto e vai fechar provavelmente o Zoom. Um, e acho que em 30 segundos não consigo responder. Por isso, se calhar saímos e voltamos a entrar.